É, rapaziada, parece que a gente vai começar outra campanha. Eu vou dar início agora à campanha Lucas Connect, tá bom? Cara, já tirando isso de canto pra nós, isso não é uma campanha, acho que eu vou repetir isso umas bilhões, zilhões de vezes. Não é uma campanha que nem a gente fez com o Lucas for Ace, não vou fazer isso, mas eu vou manter esse público cultura pop comigo, animes, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que mudou a minha vida e a preparação mudou a minha vida. Então, tudo bem, você me conhece pela campanha Lucas for Ace, eu durante 2 anos me apoiei nisso, fiquei trabalhando e tudo mais, mudei meu corpo, minha rotina. Isso me fez conquistar muitos seguidores que acompanham a minha rotina, principalmente fitness e de estudo de personagem. Então eu resolvi colocar em votação, no vídeo anterior vocês viram, eu coloquei em votação o Baki, o Guts e o Asa Noturna que vocês mesmos escolheram. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, eu tive mais de 10 mil votos nessa enquete e vocês escolheram o Asa Noturna para ser o herói que eu vou estudar. Então, beleza. Agora, o grande objetivo de criar essa campanha é a gente fazer uma cena em abril de 2026. Então, agora eu vou fazer uma cena do Nightwing, ou seja, do Asa Noturna. E, rapaziada, tô me estudando. Então, agora eu tô botando em prática o meu método de estudo, que é Study Shape Acting. Por que eu quero colocar isso sempre em questão? Eu quero me vender como ator, eu quero estudar sempre um personagem e tudo mais. Ah, mas você já estudou teatro? Não, porra. Eu sou só formado em 3 países diferentes, com teatro musical, cinema. Ah, mas você atua mal. Beleza, opinião sua. Ah, mas você faz isso, sei lá o quê. Porra, foda-se, tá ligado? Foda-se o que você acha. Eu vou continuar fazendo o que eu quiser. E eu quero estudar agora o Nightwing. Vocês decidiram o Nightwing, então vai ser Nightwing. Vai ser uma coisa de ação. Vai ser uma coisa pra manter minha forma física, estudar um personagem e continuar a me desenvolver como ator. Então beleza, então a gente começa pelo study. Eu comecei e esse é o vídeo de origem do Dick Grayson. Quem é Dick Grayson? Dick Grayson na verdade é o primeiro Robin. Ele surgiu em 1940 na HQ Detective Comics número 38 com o Batman. A história dele começa no circo de Halle, onde ele e os pais John e Mary Grayson são apresentados como os Graysons voadores. E os Graysons voadores, eles são trapezistas do circo de Halle, em Gotham. E o que acontece? Tem um embate ali com o mafioso Tony Zuko, que tem uns negócios com o circo de Halle e tenta extorquir esse circo. O circo bate de frente contra a proposta do mafioso Tony Zuko, então o Zuko ele sabota o equipamento dos pais do Dick Grayson e do Dick Grayson, no caso, que é o trapézio. O Dick Grayson vê os seus pais morrerem na frente dos seus olhos. Então a gente tem o primeiro trauma ali do personagem. Nisso a gente já vai para Bruce Wayne, no caso, o famoso Batman, que está lá naquele momento investigando o caso e a morte deles. E ele vê esse menino chorando, que é o filho do casal que acaba de morrer. O Bruce ele se identifica com a história do Dick Grayson, então ele começa a tentar adotar o Dick Grayson como filho. Ele na verdade ele não consegue adotá-lo como filho, mas sim como representante legal. E daí que nasce o nosso Robin. E aí a gente tem várias adaptações, e muitas delas tem a forma que o Dick Grayson descobre que o Bruce Wayne é o Batman, e ela muda conforme há algumas adaptações de HQs. Mas a gente tem a primeira ideia, que é o Robin vai sendo treinado pelo Batman. Ele vai descobrindo aos pouquinhos que o Batman é o Bruce Wayne. E tem outra que o Bruce Wayne revela que ele é o Batman pro Dick Grayson. A primeira missão deles é capturar o Tony Zuko. Eles capturam o Tony Zuko e colocam o Tony Zuko na prisão. Mas, como eu disse, tem várias adaptações. Em algumas delas o Tony Zuko foge. Normalmente os vilões do Batman sempre tem essa de fugir, independente do que for, das prisões, dos manicômios da vida, enfim, Arkham e outras coisas assim. E o universo do Batman é um universo que eu curto pra cacete, entendeu? Então é um universo que eu inclusive adoro os filmes do Batman. Eu não conhecia tanto sobre Dick Grayson, tô começando a conhecer agora, mas acho que eu tô numa fase de realmente entender esse personagem. E como agora o meu perfil vende muito mais no Dick Grayson do que um Batman, talvez o Batman daqui 10 anos, 15 anos, ia ser muito foda, tá ligado? Ia ser aquela entrevista do Tom Holland, tipo, pô, que herói você gostaria de interpretar? Ah, acho que o Homem-Aranha em 10 anos, e agora ele tá como Homem-Aranha. Is he being like a superhero? Oh yeah. I don't know. What kind of superhero would I want to play? Maybe
maybe Spider-Man in like 10 years time. Depois disso, o Robin ele é treinado pelo Batman em várias situações, então a gente tem um período aí da DC, que a DC fica com Batman e Robin, a história em quadrinhos. Eles duram muito tempo, muito mais porque a DC queria atrair muito mais o público jovem para as revistas de quadrinhos. O Batman ele é visto como um herói solitário, sozinho, mais obscuro e visto sempre como um cara solitário, um homem já maduro. Eles queriam trazer mais crianças para lerem as HQs, não que as crianças não liam o Batman, mas que as crianças se identificassem com o super-herói. E por isso criaram o Robin, né, que no caso é o Dick Grayson. E isso durou bastante tempo, foi dos anos 40 aos anos 60. Nisso a gente tem várias histórias envolvendo o Batman e o Robin, e a evolução do Robin durante os anos, eles enfrentando os vários vilões clássicos de Gotham, como o Pinguim, o Senhor Frio, o próprio Coringa, e isso vai evoluindo. Durante um tempo, isso começou a afastar alguns leitores das histórias do Batman, então resolveram tirar o Robin da história do Batman, mas não eliminá-lo totalmente. Assim que o Batman estava começando a ter um ajudante, agora o Robin ele não era só um ajudante, ele já virou parceiro tecnicamente do Batman, um parceiro oficial, assim, não só um ajudante. Ele estava muito mais recorrente na história, então para deixar o Batman mais sozinho e não afastar os velhos leitores, decidiram continuar com o Robin de uma forma diferente. Como outros heróis também estavam surgindo e já eram sensação no momento, foi criado também o Kid Flash, o Aqualad, enfim, que também é o ajudante do Aquaman, e outros vários heróis. Então decidiram criar a Teen Titans, que seria os Jovens Titãs, onde o Dick Grayson é o líder natural. Quem já viu aquele desenho do Teen Titans, eu vi muito, que é o Cyborg, o Mutano, a Raven, a Stellar, enfim, e o Robin sendo o líder. Cara, isso foi a minha infância, eu vi muito desse desenho, mas eu não sabia a história 100%. Agora, sabendo a história 100%, no Jovens Titãs, o Robin ele é o líder natural desse núcleo, e ele lidera ali vários heróis, também são sidekicks, que seriam ajudantes de vários outros heróis. Ele cria uma identidade para eles, que é os Jovens Titãs, eles enfrentam vários vilões, eles têm os próprios arcos, as próprias histórias, eles se envolvem muito entre eles, porque a gente vê muito do companheirismo deles, mas a gente vê também eles se relacionarem. E aí que a gente entra um pouquinho no romance, na vida amorosa do Dick Grayson, que seria a Stellar, por exemplo, é o grande interesse amoroso do Dick Grayson. Eles chegaram até quase se casar, mas esse casamento também já foi impedido. A gente entra em outras histórias também de romance do Dick Grayson, que foi com a própria Barbara Gordon, que era a Batgirl, também não deu certo. Nos Jovens Titãs, a gente vê vários vilões, dando um grande destaque aí pro Exterminador. Ele meio que vira a gênese do Dick Grayson, coloca a liderança do Dick Grayson muitas vezes em risco ou em questionamento, então o Exterminador acaba sendo uma pedra no sapato aí dos Jovens Titãs, mas sempre acaba de uma forma que ele não morre. O Dick Grayson tem muita veia do Batman, que ele não mata os próprios vilões. Então isso acontece bastante também nos Jovens Titãs. E como o Dick Grayson vai amadurecendo, conforme isso vai mudando também a visão dos leitores, o Dick Grayson acaba ficando mais velho e tudo mais, e ele acaba se envergonhando de ser o Robin que vai viver sempre à sombra do Batman, sempre ser o ajudante do Batman. Então ele cria um novo manto, uma nova forma de existir naquele universo e de continuar sendo o herói, só que agora mais maduro, com mais responsabilidades, e sendo também já mais velho. E daí que o Superman conta uma história para ele sobre uma lenda de Krypton, que era um herói chamado Asa Noturna. Dali ele tira o nome Asa Noturna e ele se torna ali o Asa Noturna, tem todo um manto novo dele, que é mais retrosão, vocês estão vendo agora, e depois vai adaptando para esse manto que a gente conhece hoje em dia. E o Asa Noturna foi um fenômeno de vendas para DC, então eles decidiram deixar o Dick Grayson sendo um Asa Noturna e se tornando depois um herói independente dos Jovens Titãs. Os Jovens Titãs, cada um depois vai para um lado, e a gente tem os arcos dos próprios heróis. O Dick Grayson ele acaba sendo o favorito dos fãs, tanto que até hoje ele é um dos jovens heróis que são favoritos da galera da DC, que acompanha a DC. E ele não volta nem pro Batman mais, ele decide sair do Robin, do Batman, e ele acaba virando uma coisa mais independente, ele acaba tendo as próprias histórias em quadrinhos e se destacando mais. Tanto que os Novos 52 vai ser a cena que eu vou adaptar para os Novos 52, o conflito com o William Cobb, que é a Noite das Corujas. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Rapaziada, você chegou no meio do vídeo, eu tô me preparando no Study Shape and Acting, principalmente no Shape, com a Growth Supplements. Então, se você é aqui do canal, use o meu cupom Lucas Amorim. Sabe uma coisa muito importante também, cara?
essas vitaminas aqui, você tá ligado? Ó, não sei se você tá vendo essas vitaminas aqui. Cara, essa é a minha caixinha da Growth, mas eu estou usando essas vitaminas da G-Pharma. E a G-Pharma tá com uma novidade, rapaziada. Com o cupom Lucas Amorim também de desconto. Então vai lá, tá tendo, ó, aqui tem ômega 3 e chá verde, essa capsulazinha aqui de chá verde, que ajuda muito a você tirar a retenção líquida. Compre, fale com seu médico e tudo mais, use o cupom da G-Pharma também. Se você quiser aula de inglês, aula de japonês, cara, link tudo na descrição, você tem desconto em todos os meus cupons. Por favor, dê essa força aí, é nóis, tamo juntasso. Continuamos o vídeo. E o Batman também vai criando outros arcos com outros personagens, assim como a saída do Dick Grayson da entrada de um novo Robin, que é o Jason Todd, que depois acaba se tornando o Capuz Vermelho, e também depois do Tim Drake, e depois do próprio Damian Wayne, que é o filho biológico do Bruce Wayne. Então, a saída do Dick Grayson meio que cria um legado ali para os Robins, mesmo o Dick Grayson sendo o primeiro Robin que mais fez sucesso entre eles, e o mais digno, até considerado pelos fãs, porque ele é o único dos Robins que chega a vestir a roupa do Batman quando o Batman é dado como morto em algumas adaptações de HQ ou está desaparecido. Então o Dick Grayson, ele acaba sempre voltando essa skin aí de Batman quando é necessário, mas ele diz para ele mesmo que ele não gostaria de ser o novo Batman. Ele já criou a própria identidade, inclusive ele acaba sendo o protetor de Bloodhaven. Bom, essa foi um pouco da história da origem do Dick Grayson e um pouco mais das curiosidades dele. Eu vou fazer mais vídeos dessa série sobre o estudo do personagem, a gente tá na parte de estudo agora. Também vou fazer todos os meus treinamentos que eu tô fazendo, eu tô aprendendo a lutar com 2 bastões, eu tô aprendendo a fazer acrobacias que nem o Dick Grayson, porque ele é já do circo, né? E também estou moldando muito a minha atuação, inclusive vai ter um estudo sobre os atores que interpretaram Dick Grayson. Dick Grayson é um dos personagens que eu vou interpretar, que já foram interpretados por vários atores, e eu vou fazer vídeo específico falando sobre todos eles e analisando todos eles. Bom, esse foi o primeiro vídeo dessa série, espero que vocês gostem. Lucas for Nightwing, acompanhe essa jornada aqui, vai ter mais vídeo em breve. Então me siga para mais novidades, se inscreva no canal e ative as notificações. Rapaziada, como eu disse, não é uma campanha, estudo e preparação do ator. Eu sou o ator brasileiro Lucas Amorim. Salve pra nós e é top!